Essa é a nossa quinta aula a respeito da carta de Paulo aos Romanos, e hoje nós vamos ler e estudar Romanos do capítulo 3, do verso 1 até o verso 20. Essa é a nossa pretensão para a aula de hoje. Eu tentei, vamos ver se a gente vai conseguir, né, fazer a aula um pouco mais curta, já pensando na nossa mudança de horário, que a partir da semana que vem vai ser das 10 às 10h30 e não às 10h10 a aula. Então eu tentei encurtar um pouquinho mais a aula, mas de qualquer maneira é muito importante que para que a aula seja rica, para que a aula seja edificante para cada um de nós, que todos vocês sempre que quiserem participem da aula, deem as suas opiniões, deem as suas sugestões, façam os seus questionamentos, para que a gente possa aprender junto aqui. Lembrando, não é pregação, é aula, então é muito importante que vocês manifestem as suas perguntas, seja aí solicitando para abrir o microfone, seja pelo chat, mas que vocês se façam presentes. Então a gente começou, nas últimas aulas a gente falou do capítulo 2 do livro de Romanos, em que a gente viu que tanto os religiosos quanto os não religiosos necessitam do evangelho, e hoje a gente vai começar, Paulo vai começar a explanar aqui as razões pelas quais todas as pessoas necessitam do evangelho como agente transformador, necessitam da fé de Jesus, para que possam alcançar a salvação e que possam se transformar também de glória em glória, a pessoas semelhantes a Jesus, semelhantes a como Jesus viveu aqui, a gente possa viver também. Então a gente começa no capítulo 3, do verso 1 ao verso 20, né, hoje é o tema da aula de hoje, e uma coisa que é bem bacana aqui nessa carta de Paulo aos Romanos, em especial nesse capítulo 3, é que nesse capítulo 3 parece que Paulo está respondendo algumas perguntas que os irmãos de Roma fizeram, o que é bastante curioso, porque como a gente viu lá na aula da introdução de Romanos com o pastor Eli, uma aula muito boa que o pastor fez, em que ele falou para a gente que Paulo não conhecia pessoalmente esses irmãos de Roma, né, ele não tinha frequentado a igreja de Roma, ele não foi ele quem fundou a igreja, então era uma igreja que ele nunca tinha estado presente, e também não é uma igreja, a carta de Paulo aos Romanos também não é uma carta, como muitas outras cartas de Paulo, em que ele responde a questionamentos da igreja. Então, por exemplo, a carta aos Coríntios, a igreja tem uma série de problemas, alguém passa um relato para Paulo desses problemas, e Paulo vai fazendo a carta respondendo a esses questionamentos dos irmãos e irmãs de Corinto, por exemplo. Em Romanos, não. Em Romanos não há questionamentos por parte da igreja, mas nesse capítulo 3, Paulo, acho que depois que ele escreve o capítulo 2, ele se coloca no lugar de quem está ouvindo, de quem está lendo a carta, de quem vai ler a carta, e começa a responder a possíveis objeções que possam surgir no coração das pessoas. Só para a gente lembrar, no capítulo 2, Paulo, do capítulo 1, do verso 19 até o final do capítulo 2, Paulo começa a falar que a salvação é pela fé, de que o que a gente faz de maneira religiosa não contribui em nada para a nossa salvação. E aí, nesse capítulo 3, ele acho que se coloca no lugar do leitor, das dúvidas que possam estar girando na cabeça dos leitores, e ele começa então esse capítulo respondendo algumas objeções desses autores, desses possíveis leitores. E aí eu queria ler com vocês o Romanos 3, de 1 a 8, que é Paulo respondendo a essas possíveis objeções que ele possa ter lá do outro lado. Então eu vou ler para vocês aqui, Romanos 3, do verso 1 ao verso 8. Então Paulo, só para a gente lembrar, no capítulo 2, ele critica as pessoas que fundamentam a sua salvação em seguirem a religião judaica, e aí ele começa aqui o capítulo 3 assim: que vantagem há então em ser judeu ou ser religioso? Ou que utilidade há na circuncisão? Muita, em todos os sentidos, principalmente porque aos judeus, aos religiosos, foram confiadas as palavras de Deus. Que importa se algum deles foram infiéis? A sua infidelidade anulará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, de modo que são justas as tuas palavras e prevaleces quando julgas. Mas se a nossa injustiça ressalta de maneira ainda mais clara a justiça de Deus, que diremos? Que é injusto por aplicar a sua ira?
Estou usando um argumento humano. Claro que não. Não fosse assim, como Deus iria julgar o mundo? Alguém pode alegar ainda: se a minha mentira ressalta a veracidade de Deus, aumentando assim a sua glória, por que sou condenado como pecador? Por que não dizer, como alguns caluniosamente afirmam que dizemos: façamos o mal para que nos venha o bem? A condenação dos tais é merecida. Eu li na NVI aqui essa tradução, e é interessante que Paulo está, nesse capítulo 3, se colocando no lugar dos leitores e pensando: será que esses caras interpretaram errado o que eu disse no capítulo 1, no capítulo 2? Então deixa eu colocar aqui talvez algumas perguntas que estejam sondando, passando na cabeça deles, para que eu possa responder. E de maneira resumida, surgem aqui dois tipos de objeção. A primeira objeção é uma objeção que, naturalmente, os judeus que leriam as cartas, as pessoas religiosas vinculadas à religião judaica, elas fariam. Legal, se a salvação é pela fé, se o que eu faço no meu rito religioso não influencia na minha salvação, que vantagem tem eu ser religioso? Então essa é a pergunta que o judeu está fazendo para Paulo. E lembra, na semana passada a gente fez o exercício de tirar a palavra judeu e colocar cristão ou evangélico no lugar da palavra. E essa muitas vezes é a pergunta que muitos cristãos, muitos membros de igreja fazem. Legal, eu venho para a igreja todo domingo, eu estou fazendo um esforço danado de ver essa aula do Luciano pelo Meet, nem sei mexer na internet direito. Que vantagem tem isso? Se eu sou salvo, se eu assisto ou se eu não assisto a aula, se eu vou ou se eu não vou na igreja, isso pouco importa para a minha salvação. Que vantagem há em ser religioso? E a outra pergunta aí é talvez do não religioso e talvez também do religioso arrependido de estar cumprindo os ritos, que é a pergunta: legal, se o que eu faço não influencia na minha salvação, o melhor então é que eu viva em pecado, porque assim eu vivendo em pecado, olha que nobre, a glória de Deus, a santidade de Deus vai se manifestar de maneira ainda mais contundente, de maneira ainda mais magnífica, porque vão olhar para mim, que sou muito pecador, e vão me comparar com Deus, que é extremamente santo, e vão ver que Deus é muito bom. E aqui é interessante que a gente tem duas perguntas que eu acho que são válidas, inclusive, que talvez sejam perguntas que em algum momento da sua vida passou pela sua cabeça, porque pela minha já passou também, né? E eu acho interessante como Paulo responde. Tá? Primeira coisa que Paulo fala a respeito da primeira questão, que é se tem alguma vantagem em ser religioso, Paulo diz sim, tem uma vantagem. Aqueles que, para a escrita de Paulo, faziam parte da religião judaica, foram pessoas que foram portadores da revelação de Deus. Que com certeza, mesmo tendo esse dilema de saber se há alguma vantagem em ter sido judeu ou não, mas foram pessoas para as quais Deus deu o privilégio de, desde o princípio do seu plano, saber a respeito, conhecer a respeito de Deus. E aí é uma pergunta que vem para a gente também. Eu lembro que uma vez eu fui questionado por um ex-aluno meu, que descobriu, não sei como, que eu era cristão, e me perguntou assim: professor, mas e se tudo que você acreditar assim, com relação à salvação não for verdade? Se no fim de tudo, vamos lá, Deus existe, vamos acreditar que Deus existe, ele falou, mas vamos imaginar que no final de tudo, Deus salve todo mundo. Que Deus salve quem faz parte da igreja e quem não faz parte da igreja. A Ana fala que deve ser por causa do meu site, que ele descobriu que eu sou crente, provavelmente. Né? Ou seja, o que esse aluno estava dizendo? Olha, vamos imaginar, e isso tem algumas pessoas cristãs que pensam assim, vamos imaginar que seja verdade o universalismo. O que é o universalismo, pessoal? É um conceito teológico de alguns teólogos que dizem que, ao final de tudo, como Deus é amor, de que Deus vai perdoar todo mundo, de que não vai haver inferno e que todo mundo vai para o céu. Essa é uma visão universalista da salvação. Eu não estou dizendo que eu creio assim,
Não estou dizendo que isso tem fundamentação bíblica, porque não tem. Mas tem pessoas que acreditam assim. Esse aluno veio para mim com essa conversa. E ele disse: imagine que então ao final Deus vai perdoar todo mundo. Como é que o senhor vai ficar? O senhor que ficou indo na igreja todo domingo, que fazia leitura bíblica, que orava, que às vezes jejuava, que tinha todo o cuidado de tentar viver uma vida correta, de acordo com os valores das Escrituras, com os valores da Bíblia. Não vai dar uma tristezinha lá no final? Porque não precisava ir na igreja, não precisava ir na escola bíblica, não precisava se envolver tanto com a religião, com estudar a Bíblia, porque no final, segundo ele, vai que Deus salva todo mundo. E eu lembro que na época eu respondi para ele assim: olha, eu não vou ficar chateado, não. Pelo contrário, eu vou ficar muito feliz se todo mundo for salvo. Não é o que a Bíblia diz, mas se todo mundo for salvo, eu vou ficar muito feliz. E eu vou ficar muito feliz e não vou me arrepender de nenhum detalhe que eu vivi tentando buscar a Deus, tentando viver de acordo com os valores do reino, porque não existe melhor maneira para se viver. Então a gente não precisa ficar preocupado, a salvação não é por obras, então eu não preciso ir na igreja, então eu não vou mais na igreja, ou que perdi meu tempo na igreja. Não, você não perdeu seu tempo, porque Deus te deu o privilégio de conhecer a Ele e de ter a dádiva, de ter acesso a Ele. Ainda que no final Ele salve uma pessoa que se converteu no leito de morte, que não teve uma vida religiosa, que não frequentou a Ibaja, que não ouviu os nossos louvores, que não estudou a nossa escola bíblica. Amém. Mas para mim, e creio que para boa parte de vocês também, Deus deu o privilégio da gente participar desse relacionamento com Ele. Então essa é a primeira resposta que Paulo diz. Há muitas vantagens. Há muitas vantagens. A vocês foi dada a responsabilidade de serem portadores da revelação de Deus. Vocês tiveram o privilégio de testemunhar de Jesus. Vocês tiveram o privilégio de poder, por meio da vida de vocês, fazer Jesus conhecido de outras pessoas. Então, há vantagem, sim, em fazer parte da igreja, há vantagem em ter uma vida de comunhão com Deus, ainda que isso não influencie na sua salvação. Então, Paulo responde assim. Ao outro questionamento, pode sim, pai, ô, Caio. Paio é fogo. Paio é vontade de comer feijoada. Fala, Caio. Não, Lu, eu só queria fazer um comentário, né? Então, mas com relação a ser religioso, a gente não está falando aqui daquelas pessoas que acreditam estar sendo justificada pelos seus atos, né? Porque tem, digamos assim, grande parte das pessoas, e muitas vezes até nós mesmos, né? Num certo período da nossa vida, a gente acredita que por a gente estar seguindo uma certa linha dentro da igreja, né? Cumprindo algumas coisas, sendo um pouco mais ativo, tendo mais assiduidade na participação, a gente se acredita justo de alguma forma, né? A gente acredita que a gente está sendo justificado por isso. Então, a gente não está falando desse religioso quando diz respeito às vantagens, né? Perfeito, Caio. É exatamente, porque sobre esse religioso, Paulo já falou no capítulo 2. Ele disse: olha, se você se vangloria da sua religião, de ter nascido judeu, esquece isso. A salvação não é por meio da fé. O que Paulo está dizendo é que talvez lá com. Acredito eu, né? Não dá para dizer o que passou na cabeça de Paulo, é uma maneira de tentar entender o que Paulo deve ter pensado. Olha, eu escrevi isso lá e foi pesado. Talvez alguns irmãos que sejam judeus e que cumpram os ritos devem estar pensando: eu vivi tudo em vão, não precisava. E podem estar tristes por isso. Não que eles confiavam a salvação no judaísmo, nos ritos, nas tradições, mas talvez ele esteja triste de ter feito algo que não tenha trazido nenhuma bênção. E o que Paulo está dizendo: olha, se você viveu assim, fez de coração, serviu a Deus, buscou a Deus com a singeleza de coração e não pensando nisso como salvação, você foi um portador da revelação de Deus.
Ele não está falando isso, ele não está falando de um religioso como o irmão mais velho lá do filho, da parábola do filho pródigo, exatamente, Caio. Não é desse religioso que ele está dizendo, que está descontente porque fez as coisas pensando que ia agradar e que ia conquistar alguma coisa com isso. Mas ele está falando de pessoas que fazem de maneira sincera, fazem por amor a Deus. Eu acredito, irmãos, que boa parte de nós, talvez a gente tenha se perdido um pouco porque a questão do nome evangélico está bastante corrompida do tempo para cá, mas muitos dos seguidores de Jesus fazem o que a gente chama de ritos, e eu não estou criticando os ritos aqui, tá? É importante ir à igreja, é importante estudar a Bíblia, é importante orar, é importante ter um tempo de comunhão com Deus, mas são boa parte dessas pessoas, creio eu, e creio que nós estamos incluídos na maior parte do tempo nesse grupo, fazem isso simplesmente por amor a Deus. E o que Paulo está dizendo, olha, não fique chateado, porque a salvação vai alcançar o religioso e o não religioso, desde que crê em Jesus. Fique feliz pelos momentos que você pôde participar na comunhão da igreja, nos momentos que você pôde participar de comunhão com Deus. Pode falar, Caio, pode falar. Ô, Lu, então, ontem mesmo, cara, eu tava olhando no Instagram. Calma aí, Caio, tá falhando um pouquinho para mim o microfone aqui. Tá, será que os demais estão Trocar o ouvindo meu bem? áudio aqui só. Dar uma mutada no microfone Certo, do computador para eu te ouvir pelo celular. Calma aí. Que deu um probleminha no computador aqui, eu acho. certo, Vamos certo. lá. Não. Só um minutinho que o celular tá um pouquinho mais longe de mim aqui, cara. Sem problema. Deixa eu ver se deu. Pode falar, Caio. Então, ontem mesmo, Lu, eu tava vendo no Instagram um rapaz lá que ele é cristão também, né? Pelo que eu vejo, só que ele é do meio pentecostal, né? Aí ele fez um desafio, assim, pros seguidores dele, né? Os homens, né? Dizendo assim que ele vai rapar a cabeça e tudo mais. Acho que com base no que Paulo fez lá em Atos, né? Um propósito com Deus e tudo mais. E aí isso me traz em mente, cara, aquele pessoal do Antigo Testamento, como Sansão, eu esqueci que não tinha Nazireus. nazireus, exatamente. Tipo assim, qual que é a vantagem de ser um nazireu, né? Talvez algumas pessoas, né, tipo, vão acreditar que a vida deles, por ser de sacrifício, né, porque existia uma série de coisas que eles não poderiam cumprir, fosse, assim, algo visto melhor aos olhos de Deus. Mas qual que era a vantagem de ser, então, como nazireu? Talvez essa seja uma pergunta que o religioso faria hoje, né? Qual que é a vantagem que tem, né, de ficar aí seguindo esses ritos com maior sacrifício, né? Vamos lá, deixa eu tentar responder aqui. De maneira geral, esses ritos que a gente vê no Antigo Testamento, eles apontam para Jesus. Eles apontam para Jesus. Então a gente precisa ter em mente esses aspectos, né? Eu acho interessante o que alguns pastores falam, e tem um pastor que fala bastante isso, que é o pastor Caio Fábio, em que ele fala que a chave hermenêutica do Antigo Testamento é Jesus. Então, quando a gente vê esses votos, voto de Nazireu, de um voto de que você vai mostrar algumas demonstrações externas de santidade nesses votos, pessoas que foram separadas por Deus para determinadas atividades no Antigo Testamento, essas pessoas elas eram separadas por Deus nesse sentido, para que essas pessoas apontassem de maneira, claro que imperfeita, como seria o ministério de Jesus. Uma pessoa totalmente, Deus vindo em forma humana, totalmente separada de tudo, que conseguiu viver uma vida inteira sem pecado, porque ao estar sem pecado, ele poderia ser o sacrifício que justificaria a nossa salvação. Então, eu acredito que, muito embora talvez não conscientemente, a maior parte das pessoas que faziam esses votos, como a gente tem alguns relatos na Bíblia, faziam esses votos tendo em mente essa questão de fazer para agradar a Deus e não necessariamente se julgavam melhores. Paulo, quando faz lá o seu voto, lá em Atos, é porque ele tinha provavelmente o grande desafio de voltar para Jerusalém, tinha conseguido lá as ofertas, e deve ter feito raspar a cabeça por gratidão a Deus, por algo que ele tenha
Deus tenha concedido a ele. Então, é isso que a gente precisa entender. No Antigo Testamento, todos esses ritos, todos esses símbolos eram tipificações do ministério de Jesus, da vinda de Jesus, da vinda do Messias. Tendo vindo o Messias, nenhum rito é mais necessário, nenhuma tradição é mais necessária, então a gente não precisa estar preso a essas situações. O que não impede a pessoa, se ela acha que tal comportamento, tal atitude, na vida dela agrada a Deus, que ela faça. Olha, eu só vou usar saia porque eu acho que isso agrada a Deus com relação à minha vida. Se algo que ela tomou somente para ela e não está impondo para os outros, amém. Olha, eu não vou mais cortar o cabelo, no meu caso, por exemplo, não vou mais cortar o cabelo, porque eu acho que isso agrada a Deus. Porque acho que isso agrada a Deus. Guardar o sábado, né, Lu? Tem gente Vou que quer guardar o guardar. sábado, isso, mas se a pessoa está fazendo algo que ela está fazendo, porque ela acha que agrada a Deus, e ela não impõe o que ela está fazendo para o outro como um modelo de se viver, amém. Ó, não vou mais assistir TV porque eu acho que a TV me afasta de Deus e eu não vou mais assistir TV. Amém. Mas não fica cobrando o irmão também de não assistir TV. Eu não vou assistir Lúcifer, que vai lançar na Netflix na semana que vem, porque me faz mal, então eu não vou assistir, mas não vou impor o irmão de fazer o mesmo. Pode falar, amor. Pode falar, irmã Ana Lúcia. Muito engraçado esse amor aí, cuidado. Então, Lu, eu achei interessante o Caio comentou, a questão do guardar o sábado e acender uma luz vermelha aqui, né? É que você tem que tomar cuidado, não fazer esse tipo de coisa para salvação, e muitos acreditam que guardar o sábado tem relação com você ser salvo. Então, é uma linha muito fina, né? Entre você querer se consagrar e você querer fazer algo para a sua salvação. E essa questão do nazireu é muito bem colocado, como você está explicando aí para o Caio. No Antigo Testamento, as pessoas que eram separadas com esse voto, muitas vezes pai e mãe faziam esse voto, né? Ofereciam o filho dessa maneira. Elas tinham um propósito de ser um salvador, de ser um libertador. Então, era mais ou menos isso mesmo, né? Fazer alusão à salvação de Cristo. Perfeito, isso mesmo. Com relação à questão do sábado, de qualquer outro rito, né, que pode ser o domingo, que pode ser o ir à igreja, o que a gente não pode é achar que isso que a gente faz está, de alguma maneira, nos levando à salvação. A salvação é por meio de Jesus. O Caio escreveu assim, pessoal, mas dentro do que o Lu falou, se tivermos em nosso meio alguém que queira fazer, que faça, mas não impondo ao outro, não considerando ser um ato de justificação. Exatamente isso. Eu posso, dentro da minha individualidade de relação com Deus, dentro dessa individualidade, estabelecer para mim alguns comportamentos, ou a privação de algo, ou a dedicação a algo, que eu julgo ser boas para mim. Para minha relação com Deus, não para minha salvação, e muito menos para a imposição disso como regra para todo mundo. A irmã Simone diz o seguinte: eu conheço pessoas que acreditam que quanto mais ajudar ao próximo, melhor vai ser o lugar no céu. Isso Paulo já refutou lá no capítulo 2, né? Não tem lugar melhor. A gente vai falar daqui a pouquinho. Do mesmo jeito que não tem grau de pecado, se o pecado é pior ou se o pecado é maior, né? Também não tem esse grau de a bondade maior ou a bondade menor, né? Não vai ter barraquinho e mansão no céu, né? Jesus só fala que Deus, se ele tivesse que ir preparar morada, ele iria, mas vai ter morada para todo mundo. Não fala como é, mas vai ter, tá? E aí, pessoal, isso, a Ana colocou, muitos confundem o tal do galardão com uma premiação de uns e de outros. Esse é um conceito que a gente pode depois conversar em outras aulas, mas é verdade, a gente tem em alguns textos bíblicos a ideia de um galardão, tá? De como se esse galardão fosse algo que vai mostrar um crente que é classe A, é VIP, né? E o crente que é pista, não vai ter isso na igreja, o VIP pista não vai ter, tá? O galardão acho que faz mais sentido de você
apresentar os seus frutos para Jesus. Olha, Senhor, está aqui o que por meio do teu Santo Espírito, por meio da sua vida em mim eu consegui entregar, e isso é teu. Não é uma coroa para eu me gloriar, mas é para a tua glória, porque isso faz mais sentido com o que toda a Escritura diz do que esse sentido de você se achar melhor que alguém lá no céu. Mas aí a gente trata numa outra aula, quando for estudar esse texto específico, tá? E aí o outro questionamento, pessoal. Paulo fala assim, olha, meu irmão, cuidado. Ele termina o verso 8, dizendo que essa maneira de pensar, de eu vou pecar para glorificar a Deus, essa maneira assim de pecar, ela é digna de condenação. E por que ela é digna de condenação? Porque ela é uma pessoa blasfemando de Deus. Quando você conhece o Evangelho, conhece os valores do reino, conhece a maneira com que Deus deseja com que você viva, e você diz assim, não, eu vou viver em pecado porque isso glorifica a Deus, você está distorcendo a mensagem do Evangelho para justificar o seu mau proceder. E aí Paulo está dizendo, isso é pior do que alguém que não sabia e pecava. Porque a pessoa sabe e ainda tenta dar aí uma razão, um motivo espiritual para estar pecando e glorificar Jesus por meio disso. Não caia nessa cilada. Porque quando você faz isso, você está blasfemando, você está, como é que o pessoal costuma falar? Jogando pedra na cruz de Jesus, né? Jogando pedra em Jesus. É Jesus, ó, não tem esse negócio de viver como você viveu, não. Já está pago, eu vou viver como eu quero. Essa não é a maneira com que um cristão vive, com um seguidor de Jesus vive, né? Como o pastor Genivaldo falava, eu repeti isso em outras aulas, e é importante a gente lembrar disso, salvo procura viver como salvo. Vai ter lutas, vai ter tentações, vai, vez ou outra, cometer pecado, porque a gente ainda está nesse processo de transformação, a gente só vai estar perfeito quando for glorificado, mas a disposição é uma disposição de vida em santidade. Pode falar, Caio. Ô Lu, com relação a esse ponto, é muito importante o conhecimento de Deus, né? Que a gente se aprofunde cada vez mais no conhecimento de Deus, porque senão a gente vai terminar caindo naquela cilada de acreditar, assim, que o pecado é muito bom, né? Tipo assim, é bom viver no pecado, mas eu vou fazer esse sacrifício aqui porque é assim, né, que o pessoal fala, é assim que a igreja fala, então tem que ser assim. Só que quando a gente conhece mais a Deus, a gente entende os porquês, né, as razões pelas quais a gente vive daquela maneira pela qual Deus quer que a gente viva. Então, talvez por isso seja importante que a gente conheça a Deus para fazer da forma melhor, né, até... Com a motivação correta, né? Isso, a motivação correta, ótimo, perfeito. Eu acho que isso é o importante, Caio. A gente precisa entender de quando a gente tem conhecimento do que convém ou não convém, do que glorifica ou não glorifica a Deus, quando a gente passa a ter esse conhecimento, é importante que a gente decida fazer o que glorifica a Deus. Uma coisa é alguém que não conhece a Jesus, alguém que não tem o conhecimento das Escrituras, que não foi informado a respeito de algo, cometer um pecado e achar que está tudo bem, porque ele não entende aquilo como pecado. Mas no momento em que você é confrontado com as Escrituras, iluminado pelo Santo Espírito, e você toma ciência de que determinado ato é uma afronta a Deus e algo que é destrutivo, como a Ana coloca agora, né, por mais prazeroso que possa ser, aí a nossa disposição tem que ser uma disposição à obediência. Então é o que Paulo está dizendo, olha, não vem com essa conversinha, porque quem pensa assim, esse é pensamento de quem não é salvo. Eu já sou salvo, então eu vou viver de qualquer jeito. Não, eu sou salvo, Jesus me encontrou e em gratidão a isso, eu vou viver uma vida de acordo com os valores dele, porque isso glorifica o nome dele, porque isso faz bem para mim. E é uma coisa que a gente se esquece, né? O viver longe do pecado não é só o fato de você não honrar a Deus. O afastar-se do pecado não é só algo do fato de você honrar a Deus. É também algo que é bom para a gente. Lá no Antigo Testamento tem
Um texto que é fantástico quando Deus diz assim, ó, eis que eu coloco diante de vocês a vida e a morte, o bem e o mal. Escolham, pois, a vida para que vocês vivam. Então Deus está dizendo assim, olha, eu estou mostrando para vocês o caminho em que vocês vão viver, em que vocês vão viver de uma maneira que vai ser melhor para vocês. Escolham viver dessa maneira. É difícil, mas escolham viver dessa maneira. A irmã Rita coloca assim, as tentações são diárias. Cabe a nós sabermos discernir e olhar para o alvo que é o nosso Deus. Exatamente, irmã. A gente sempre vai ser tentado. E a gente vai ter sempre que lutar contra os nossos pecados. E ao fazer isso, a gente está aprimorando a nós mesmos e glorificando a Deus. Quando a gente diz não ao pecado, a gente está se aprimorando, a gente está melhorando como indivíduo, melhorando como seguidor de Jesus, melhorando como ser humano, na verdade, se moldando a ser humanidade de novo, né? E honrando o nome de Deus. Porque, na verdade, pessoal, o processo que a gente chama de salvação, na verdade, é um processo que Deus faz em nós e conosco, né, por meio da santificação, de nos fazer voltarmos a ser o que Deus tinha planejado. Humanos de verdade. O que a gente tem hoje em função do pecado é um esboço do que a gente poderia ser, do que Deus planejou para as nossas vidas. Quanto mais a gente se aproxima de Deus, quanto mais a gente faz a escolha de buscar a Deus, mais parecido com o que Deus planejava para a gente vai ser. Fala, Caio. Ô, Lu, a Dida não tá aqui hoje para dividir comigo aí as falas. Aí eu tô tomando conta aqui, cara. Manda ver, manda ver. Não, cara, então, mas assim, com relação a isso, né, que a gente está tratando aqui, de... Caramba, cara, até esqueci o ponto que eu ia tratar. De boa, de boa. Não, mas enfim, cara, eu esqueci, não, dá um branco aqui, mas eu vou lembrar e já falo que tava Quando mais... lembrar, a gente volta. Quando lembrar, a gente volta. Não tem Demorou. problema nenhum, não. E aí, pessoal, até o Caio lembrar aí, vamos dar sequência. E aí, nessa sequência que Paulo respondendo essas possíveis objeções, Paulo, ele vai no verso 9 e diz o seguinte, ó. Verso 9 aqui, ó. Paulo fala assim, ó. Que concluiremos então? Nós, os religiosos, os seguidores de uma religião, estamos em posição de vantagem? Não. Já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado. E aí no verso 10 ele diz assim, como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. O que Paulo está dizendo para a gente aqui, que independentemente da nossa filiação a uma igreja, filiação a uma religião, tanto a gente quanto quem não faz parte de uma igreja, quem não faz parte de uma religião, do ponto de vista da salvação, pensando no que a gente faz, todos nós estamos perdidos. E nós estamos perdidos tanto de maneira quantitativa quanto de maneira qualitativa. O que eu quero dizer com isso? Todo mundo está perdido. Então, pensa aí nos bilhões de pessoas que tem no mundo. Está todo mundo perdido. E não existe nenhum tipo de grau de perdição. Olha, aquele ali está mais perdido que o outro. Ó, os pecados do Luciano são mais graves e por isso o Luciano está num grau de perdição aí que nem Deus resolve. Não existe isso. Não existe nem Deus resolve, não existe ele mesmo pode resolver, o Luciano pode resolver. Tá todo mundo no mesmo balaio, longe de Deus, distante de Deus, com motivação errada. E independentemente se tá da maneira com que vive, tá todo mundo perdido. Não tem grau. Olha, eu tô vendo aqui no meu índice de perdição, o Luciano está com, numa escala de 1 a 10, 9,3. O Caio tá 3,4, então o Caio tá menos perdido que o Luciano. Tá todo mundo perdido, pessoal. Tá todo mundo perdido. Eu acho interessante que tem uma... Segura aí, Caio, então. Fala, depois eu exemplifico aqui. Pode perguntar, Caio. Não, Alzheimer nessa idade não é comum, Caio.
Não, cara, porque assim, é um pouco complexa a pergunta, é por isso que deu um branco. Mas Vamos assim, lá. você tinha dito no começo, né, que Paulo estava respondendo aí o pessoal, né, falando assim que, tipo, uma objeção foi levantada. Essa objeção até foi escrita de um modo tanto nobre, né, tipo, então eu não posso, então, tipo assim, eu levando uma vida no erro, né, isso não glorificaria mais a Deus, porque aí a bondade de Deus ia se manifestar, né? Então, tipo assim, mas existe um mecanismo, né? Não que necessariamente seja dessa forma, mas existe uma forma de santificação assim, né, Lu? Por exemplo, cara, muitos erros acontecem na nossa vida e a maioria deles é sempre para o nosso bem, né, de alguma forma. A gente sempre refletindo sobre ele, a gente termina corrigindo as nossas posturas, né, a nossa maneira de agir. E, infelizmente, é dessa forma, sempre no erro, né? Infelizmente, a gente passa um mal bocado até perceber assim, caramba, fiz besteira, né? Seguir pelo outro caminho, pelo caminho pelo qual Deus falou, realmente é melhor. Sim, sim. Assim, a gente precisa tomar cuidado. Existe aquele texto bastante famoso que Paulo escreveu aos Coríntios, em que ele fala que Deus faz com que todas as coisas colaborem para o bem daqueles que o amam e que foram chamados segundo o seu propósito. Não quer dizer que Deus quer que você peque para pegar esse pecado e transformar em bênção. Mas quer dizer, ainda que você peque, ainda que você deslize, não que você fez isso voluntariamente para glorificar a Deus, mas que ainda que isso aconteça, Deus consegue pegar essa situação de maldição e transformar isso em bênção, né? Isso que a gente tem que tomar cuidado. Fala, Ana Lúcia. Muito interessante essa colocação do Caio. Eu sei que a Dida ajudaria muito mais, mas eu vou tentar também. É, eu acho que o que o Caio, depois o Caio coloca aqui, se realmente ele escreve aí para mim, se é essa ideia. O filho pródigo e o filho que estava com o pai. O filho pródigo, como ele foi alguém que acabou com os bens, saiu para fora e se entregou totalmente ao pecado, a impressão que a gente tem é de que ele conseguiu se quebrantar muito mais do que o filho que estava ali junto com o pai, né? Supostamente, o filho deveria estar muito mais feliz do que o filho pródigo com a presença do pai, mas parece que quando o filho pródigo volta, ele reconhece muito mais a bondade de Deus, a presença de Deus. Então, muitas vezes, a gente até pensa que aquele que comete mais pecado reconhece muito mais a graça do que aquele que está dentro do sistema religioso, não consegue perceber. Mas eu acho que isso tem muito a ver com você reconhecer que tudo vem da parte de Deus. Quando nós tentamos conquistar o filho que estava ali com o pai, muito provavelmente ele achava que estava fazendo tudo certo e era merecedor daquilo que o pai estava dando para o outro filho. E o outro filho reconheceu totalmente a graça. Então, acho que deve ser mais ou menos esse sentimento que pode parecer, né, de que o pecado traga um ensinamento maior para a nossa vida. Só que, como sendo o pecado muito destrutivo, o ideal é que a gente não precise ir para a lama para depois reconhecer o benefício de um banho, né? O ideal é que você esteja sempre já na presença de Deus, não passando por esse sofrimento. Não, exato, é isso mesmo, é isso mesmo. O Caio também coloca para acrescentar aqui, né, da própria situação de Paulo, que poderia se orgulhar de tudo que ele vivenciou, mas que ele tinha um espinhozinho na carne lá que Deus permitia que acontecesse com ele, para que ele não se gloriasse. Tudo isso que vocês falaram me fez lembrar de uma frase de um irmão muito amado nosso que fez parte da nossa igreja, que foi o irmão Marcos Birelli. Ele tinha um trabalho muito legal de transformação, né, de ser instrumento de transformação de Deus na vida de pessoas que moravam nas ruas. E ele, certa vez, a gente estava indo numa casa de recuperação, a gente estava dando umas aulas bíblicas lá, em Piracicaba, e no carro ele conversou comigo uma vez que ele falou: é interessante, né, Luciano? Quanto mais a pessoa tem noção do quanto ela foi perdoada por Deus, mais ela entende a salvação, melhor ela entende a salvação, né?
quanto mais a gente entende que os nossos pecados, independentemente de quais são, de quais eram graves e de que a gente merecia mesmo o inferno, mais a gente compreende a graça de Deus e mais agradecido a gente fica. Né? Eu acho que nesse sentido que talvez Paulo queira dizer. Né? O pecado ele é uma maneira dolorosa da gente aprender a respeito da graça de Deus. O ideal seria que a gente não pecasse. Mas ainda quando a gente peca, Deus nos faz entender o quão maravilhosa é a graça dele. Isso, aí é importante os chamados, a Ana coloca aqui, os filhos de crente precisam ter muito cuidado. Os chamados, nasci na igreja, né? Ninguém nasceu no hospital, nasci na igreja. A galera que nasceu na igreja, que às vezes acha que tem uma vida de santidade e que, por isso, não entende muito bem o perdão de Deus. Lô, pode falar, Caio. Ainda dentro desse assunto, só para encerrar, a gente pode pegar também a situação de Paulo, né, que se considera um pecador imerecedor, né, dessa graça de Deus por conta, aliás, imerecedor da graça não, mas imerecedor de estar com o privilégio, né, de servir a Deus por conta da condição dele antes disso, né, que era perseguidor da igreja. Falou assim, você tem alguém que não merecia isso? Era eu, porque eu persegui a igreja de Deus, né, então, mas mesmo assim a graça veio sobre minha vida, então eu passei a servir a Deus. Até o meu nascimento, Paulo tinha escrito a respeito dele que ele era o pior dos pecadores. Aí o Luciano nasceu, desandou de vez, ele não pode mais falar isso lá no céu. Tá, mas Paulo falava, eu sou o pior dos pecadores. Né, essa compreensão de quem nós somos é importante. E aí o fato da gente estar no ambiente religioso não pode tirar da gente essa concepção de que a gente está perdido. O Timothy Keller ele tem um exemplo interessante que faz, inclusive, um link que a gente está tratando aqui, que ele fala assim, imagine o seguinte, tá? 3 pessoas, tá? Que vão fazer o seguinte, que vão atravessar nadando, tá? Do Brasil até a África. 3 pessoas. Beleza? Uma pessoa que não sabe nadar, nada, tipo eu, só nada tijolinho, quer jogar na água e afundar. Uma pessoa que fez algumas aulas de natação e o Michael Phelps. Essas 3 pessoas estão aí sozinhos, sem ninguém, vão tentar atravessar do continente aqui da América, do Brasil, até a África. Os 3 estão mortos. Os 3 estão perdidos. O primeiro, que não sabe nadar, que é o meu caso, vai morrer em 5 minutos, mas vai morrer. O que sabe nadar um pouquinho vai morrer em 1 hora, 2 horas, nadando uns 3 quilômetros aí. E o Michael Phelps vai nadar 60, 100 quilômetros e vai morrer do mesmo jeito. Tá todo mundo perdido. Não, eu não sei não, viu, Lu? Eu acho que o Michael Phelps ele vai morrer na segunda volta que ele vai dar lá para a África, né? Tipo, nada. Vai nada. Nem aquela Ana Marcela, que é a brasileira maratonista, né, que nada no mar aberto, não consegue atravessar, não tem jeito. A nossa distância para Deus, para tentar alcançar a salvação é tão grande que não importa o quanto você conhece da Bíblia, não importa o quanto você vai para a igreja, não importa o quantas aulas de escola bíblica você frequentou, quantos cultos você foi, todo o preparo que você teve, por você sozinho, você não consegue chegar do outro lado, não consegue chegar em Deus. É o que Paulo está falando aqui. Todo mundo está perdido. Sozinho a gente não consegue. Não tem jeito. E aí ele segue, pessoal, do verso 10 ao verso 18, e ele começa a falar o porquê que a gente está perdido, que na verdade são efeitos do pecado, desde o pecado original, tá? Até hoje, que é do capítulo 3, do verso 10 ao verso 18. Olha só o que o Paulo escreve. Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram. Tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem. Não há nenhum sequer. Suas gargantas são um túmulo aberto. Com suas línguas enganam, veneno de serpentes está em seus lábios. Suas bocas estão cheias de maldição e amargura.
Seus pés são ágeis para derramar sangue, ruína e desgraça marcam seus caminhos, e não conhecem o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. O que o Paulo está dizendo aqui? Por causa do pecado original, não adianta. Deus olha para a gente sem Jesus e fala: é pecador, merece o inferno, é culpado. Não tem jeito. Deus olha assim, sem Jesus ele olha desse jeito. Não há o que faça para que essa pessoa, que ele possa fazer para ser declarado justo. Ele não é justo, ele é injusto. Deus olha para a gente e ele vê que a nossa mente está corrompida. Olha o verso 11, olha só o verso 11. Não há ninguém que entenda, ninguém consegue entender Deus. Não há ninguém que busque a Deus por vontade própria. Não tem. Não tem. As nossas motivações, olha o verso 13, né? Suas gargantas são um túmulo aberto, suas línguas enganam. No 12 ele fala assim, ó, ninguém que faça o bem não há um sequer. As nossas motivações são motivações totalmente desvirtuadas. Ninguém por si próprio vai falar assim, hoje eu vou glorificar a Deus. Não está no nosso coração isso. A gente, mesmo no sistema religioso, as pessoas insistem em fazer coisas para barganhar com Deus. A motivação não é pura. A motivação não é pura. Paulo, nós somos assim, Paulo está dizendo. Os nossos desejos, verso 14, ó, os nossos desejos, nossa boca está cheia de maldição e amargura. Os pés são ágeis para derramar sangue. A nossa língua, a gente só fala besteira se depender da gente. Não tem nada que presta na cabeça da gente, na mente da gente. Os nossos relacionamentos, olha o que Paulo fala do 15 ao 17. Seus pés são ágeis para derramar sangue, tá na NVI. Ruína e desgraça marcam os seus caminhos. Vocês não conhecem. Tudo que vocês colocam à mão, vocês destroem. Vocês não conseguem ter uma vida de relacionamento com Deus. O verso 18 fala também. Para vocês é inútil temer a Deus. Então, Paulo está dizendo, olha, nós estamos totalmente... Isso é que os calvinistas chamam de depravação total. Nós, sem Jesus, somos assim. Por isso que não há nada que a gente faça que resolva esses problemas. É necessária a intervenção divina. É necessário o sacrifício de Jesus na cruz. É necessário o Espírito Santo habitando dentro da gente para que ele possa, com a nossa permissão, mudar essas coisas dentro da gente. Exatamente, cara. Nós estamos totalmente afastados de Deus. É isso que Paulo está dizendo do 10 ao 18. Nada do que a gente faz, do que a gente pensa, do que a gente vive, do que a gente fala é puro. Do que a gente deseja é puro. É extrema bondade, é extremo amor. E isso só pode ser mudado com a intervenção de Jesus na nossa vida. Ah, eu faço lá os meus rituais, eu vou na igreja, mas vai na igreja por quê? Por você mesmo? Ah, eu vou, eu dou meu dízimo, eu dou minha oferta, mas dá o seu dízimo, a sua oferta por quê? Às vezes a gente nem sabe, a gente está fazendo algo porque a gente acha que tem que fazer, mas não entende que isso deveria ser fruto só de amor e a gente não consegue. É o que Paulo está falando aqui, o 18. E é interessante que ele diz assim, né? Não há quem busque a Deus. Ninguém busca a Deus por si só. Nisso os arminianos discordam, cara. Ninguém busca a Deus por si só. Ah, hoje eu acordei, hoje eu vou buscar a Deus. Não há ninguém que faça o bem. Todo ato de bondade que existe no mundo é uma manifestação de Deus por meio das pessoas. Nós, sem essa manifestação de Deus, não conseguimos fazer o bem. Mesmo o incrédulo, que é uma discussão que a gente costuma ter, mesmo quem não crê em Deus, quando ele age com alguma bondade,
ou ele está com alguma motivação que não é correta, ou é Deus atuando na vida dele. Mesmo que ele não saiba, mesmo que ele não perceba. Toda bondade vem de Deus. Não somos nós que fazemos. E aí é interessante que Paulo fala no verso 19 assim, ó. Vamos lá para o verso 19. A gente está caminhando para o fim já, pessoal, tá? Verso 19 diz assim: sabemos que tudo... Deixa eu aparecer para vocês aí. Sabemos que tudo o que a lei diz, o diz àqueles que estão debaixo dela. Ou seja, tudo que a lei fala, tudo que a Bíblia fala, fala para aqueles que entendem a Bíblia como autoridade. Para que toda a boca se cale e todo o mundo esteja sob o juízo de Deus. Eu acho interessante que a NVT fala, tá? Como está traduzido na NVT, vou colocar para vocês aqui o verso 19 da NVT. Diz assim, ó, verso 19. É evidente que a lei se aplica àqueles a quem ela foi entregue. Ou seja, a lei se aplica, a Bíblia se aplica a mim. Pois o seu propósito é evitar desculpas e mostrar que todo mundo é culpado diante de Deus. Então, a lei, primeiro, importante da lei. A lei, ela é para quem faz parte da igreja. A Bíblia é regra de fé e prática para mim, para você que é membro de uma igreja. Então, não vai cobrando os outros de acordo com a lei, porque a lei é para você. A Bíblia é para você. Então, não vai cobrando quem não crê em Jesus a viver pela Bíblia, porque a Bíblia foi escrita para quem crê em Jesus, não para quem não crê. Então, para de jogar a Bíblia como argumento para falar do pecado dos outros. A Bíblia serve para a gente para evitar a nossa autoexaltação. Olha, eu sou melhor que fulano. A Bíblia, as escrituras e a lei aqui evitam essa autoexaltação. Quando eu olho para a lei, eu vejo, opa, eu também sou pecador. A lei evita a gente de desculpas, do tipo, eu não sabia. Desculpa aí, Jesus, eu não sabia disso. Está escrito. Como você não sabia? Está escrito. Você que, para quem a lei foi dada, para quem as escrituras foi dada, você sabia. A lei mostra que todo mundo, independentemente de quem é pecador. Todas as pessoas são pecadoras. E aí não tem desculpa, pessoal, mas desculpa aí, Jesus, você sabe como a carne é fraca, eu não sabia, ou como diz o pastor Diva, a carne é fraca, mas o pecado não é vitamina. Exatamente, Caio. É aquilo que Paulo fala sobre aqueles que falam assim, o meu pecado glorifica. O Caio diz assim, Jesus fala de um rigor maior nos julgamentos para os que possuíam conhecimento. E é verdade. Porque quando a gente sabe que algo é errado, a gente precisa mudar a nossa maneira de viver. Uma coisa é você ser ignorante no sentido de não ter conhecimento, eu não sabia. Uma coisa é você saber e fazer, ou saber e deixar de fazer. Né? Aí deixar de fazer algo bom. A Bíblia fala que a gente tem que amar o próximo como a gente mesmo, por exemplo. A Bíblia fala que a gente tem que socorrer o órfão e a viúva, por exemplo. Eu sei o que eu tenho que fazer e eu não faço, não tem desculpa, eu sabia. Uma coisa é quem não sabe. Eu nunca ajudei ninguém, eu nunca amei ninguém, nunca estendi a mão para ninguém, porque eu não sabia que tinha que fazer isso. A gente sabe. Então a gente não tem desculpa. Quando a gente conhece as Escrituras, quando a gente conhece a Jesus, a gente tem o Espírito Santo nos alertando o tempo todo, e a gente deliberadamente não obedece, não tem desculpa pra gente. Então a lei mostra isso, todo mundo é pecador. Eu falho em alguma coisa, não tenho por que ficar me exaltando. Eu tenho meus defeitos, eu tenho os meus pecados. E a lei também, pessoal, tá? No verso 20, ela mostra quem a gente é de verdade. Olha só o verso 20. Vamos lá para o texto bíblico. Diz assim, pois ninguém, na NVT, pois ninguém será declarado justo diante de Deus
por fazer o que a lei ordena. A lei simplesmente mostra quanto somos pecadores. Ou na NVI, portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Quando eu olho para a Bíblia, que revela Jesus, eu olho para a Bíblia e vejo que eu não consigo ser justificado por cumprir a lei, porque eu não consigo cumprir a lei. Eu não consigo ser declarado justo, uma boa pessoa, com base na lei, porque quando eu olho para a lei, eu vejo que eu estou pisando na bola. Eu vejo que eu tenho problemas que precisam ser ajustados. Eu vejo que eu não sou perfeito, que se dependesse de mim, eu não alcançaria a salvação. E aí, quando eu olho para isso, a lei me faz entender quem eu sou. Quais são as minhas fraquezas, quais são os comportamentos dos quais eu tenho que me afastar, quais são as minhas dificuldades, quais são os meus pecados. Então, quando eu olho para a lei, eu vejo que eu sou um pecador que carece, que necessita, que precisa, com urgência, da graça de Deus, que foi manifestada em Jesus quando ele entregou a vida por nós. Então, quando a gente olha para a lei, quando a gente olha para as Escrituras, a gente começa a compreender não só quem Deus é, mas também quem nós somos. Totalmente dependentes da graça de Deus. E aí, pessoal, todo orgulho vai para longe, quando a gente olha para a lei dessa maneira. Todo o nosso sentimento de que a gente tem mérito em alguma coisa vai pro ralo, porque a Bíblia fala que não é um justo sequer. De que ninguém é capaz de, pelo que faz, ser declarado justo diante de Deus. De que não adianta chegar naquele grande dia e falar para Deus, olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo, em teu nome, eu fiz aquilo outro. Não vai adiantar. Né? A gente vai chegar lá naquele dia e dizer, Senhor, ó, o Senhor sabe que eu não tinha que estar aqui, mas eu vim porque Jesus falou para eu vir. Que é por Jesus que eu estou aqui. A Jaque diz assim, ó, essa foi minha sensação ontem quando eu comecei a assistir suas aulas no YouTube. Mas é verdade, Jaque, a gente não é melhor do que ninguém. A gente precisa ter isso em mente. Tem uma música muito legal, o pessoal aí do Louvor deve conhecer, do Stênio Márcios, em que ele fala que ele teve um sonho em que ele chegou na porta do céu, batendo lá, querendo entrar. E aí o anjo, nesse sonho, pergunta para ele o que ele estava fazendo lá, ele fala o nome dele, e o anjo começa a procurar no caderno para encontrar o nome dele. E aí o anjo mostra no caderno tudo que ele tinha feito na vida. Do tipo assim, olha, tá tudo aqui. Tem certeza que você quer entrar aqui? Foi assim que você viveu? E ele, envergonhado, diz na música que ele fala assim, eu então respondi que sim, ele fala, vivi desse jeito. Esse monte de pecados é meu. Mas aí o anjo, ele fala assim que quando ele olha para o livro, ele vê no livro escrito em letra vermelha, no sonho dele, perdoado, pago. E é assim a vida da gente. Se Deus olhasse para um diário de tudo que o Luciano fez, ele falaria, Luciano, não tem jeito não. Se um anjo olhasse. Você viveu desse jeito, não dá para você entrar aqui, porque aqui só vai entrar quem é justo. Mas aí ele olha lá embaixo o carimbão, escrito, perdoado. Ou como Jesus disse na cruz, né? Tetelestai. Está consumado. Está consumado. Deus perdoou o seu pecado. E aí quando eu entendo que a maneira com que eu vivi não me faz merecer nada, eu começo a entender melhor a graça de Deus, começo a entender melhor as pequenas bênçãos que a gente vivencia, as pequenas alegrias que Deus nos concede, que são frutos do amor e da graça dele, porque a gente não merece. Tá? Para a gente finalizar, pessoal, algumas coisinhas para a gente pensar aí essa semana. Tá? Primeira coisinha,
Será que eu valorizo a graça de Deus no meu cotidiano? Será que durante o meu dia a dia, na correria do dia a dia, nessa loucura que a gente está vivendo da pandemia, será que eu consigo enxergar a graça de Deus na minha vida? Eu olho para mim e falo assim, Deus, não sei como o Senhor me ama, viu? Porque nem eu às vezes me amo. É muito amor, é muita graça, Deus, é muito amor, porque eu às vezes não me amo, não, Deus. E o Senhor me ama e me salvou. A gente precisa pensar nessas coisas, como a irmã Jaqueline diz aqui, ó. Fiquei tão emocionada, vi que estava tudo errado, tinha que recomeçar urgente, me senti envergonhada. Deus nos amou mesmo assim. Ele mandou Jesus para morrer no meu lugar, eu sendo pecador. Eu imagino. É que a gente às vezes pensa que a gente é o centro do universo quando a gente imagina as coisas, né? Mas imagino Deus falando assim com a galera lá no céu, né? Com os anjos lá no céu, e falando assim: ó, vou mandar Jesus para morrer pelo Luciano. Aí o anjo deve ter virado para ele falando assim: tem certeza pelo Luciano? Ele não merece, eu não sei que ele não merece. Deus falou: mas eu vou mandar meu filho para morrer pelo Luciano. Ele não vale nada, Luciano, mas eu tô mandando meu filho para morrer pelo Luciano. A gente precisa valorizar isso, entender isso, ser grato por isso. Outro, eu costumo ter sempre uma desculpa para os meus maus atos. Lembra, nós somos indesculpáveis. Quando eu cometo um pecado, né, eu falo para Deus assim: Senhor, mas eu não sabia. Senhor, eu não consigo, estava difícil. Olha, eu fiz porque o fulano. Não tem desculpa. Você sabia que era errado, você fez. Dobra o seu joelho e pede perdão. Não tem que falar o porquê. Será que às vezes eu uso os meus hábitos religiosos como uma maneira de me gloriar? Olha o que o Caio fala, escreveu aqui, interessante, ó. Tem uma canção do Estênio Março, o pessoal gosta do Estênio Março, que diz assim: o seu amor é tão forte, mais que o inferno e a morte, são torrentes que arrebentam no chão. Mais fácil secar os mares, apagar estrelantares, que arrancar o amor do seu coração. Fim de tarde no portão, essa música, né, Caio? É linda essa música. É linda, essa música é linda. Ela fala muito do amor de Deus, né? Esse nosso irmão aí, o pastor Estênio Marcios, ele é uma pessoa abençoada por Deus, um poeta. Tá? Aí essa terceira reflexão, pessoal. Eu uso a religião para me vangloriar? Ah, porque eu vou na igreja. Ah, porque eu dou aula na EBD. Ah, porque eu canto no louvor. Ah, porque eu toco isso. Ah, porque eu carrego cadeira. Ah, porque eu fico no som. Ah, porque eu sou pastor. Ah, porque eu sou diácono. Ah, porque eu sou isso. Será que a gente usa isso? E a última reflexãozinha nossa. A minha religião, os meus ritos, a maneira com que eu enxergo o meu relacionamento com Deus, ele tem me aproximado ou tem me afastado das outras pessoas? Ele tem trazido a mim uma percepção de que eu sou melhor que os outros e que por isso eu não posso me misturar? Ou ele tem trazido no meu coração um olhar de misericórdia, um olhar de graça, da mesma misericórdia que Deus tem por mim, eu ter pelos outros? Então são essas reflexões que eu queria deixar pra gente. Se vocês quiserem falar alguma coisa agora, podem também, tá? Vocês já podiam durante a aula, mas se alguém quiser acrescentar alguma coisa, é só avisar, a gente abre o microfone. Mas por mim, assim, da minha parte, eu termino por aqui. Não, já podiam falar, a Ana e o Caio já falaram bastante também, os outros irmãos e irmãs também podiam, tá? A Ana pergunta só agora, por isso que eu tô rindo. Vocês poderiam falar sempre, porque assim enriquece muito a aula, né? Tem muitas coisas que vocês trazem que eu nem imaginava quando eu preparei a aula, e isso é Deus trabalhando por meio da vida de vocês, tá? Pessoal, obrigado, então.
Eu vou fazer todo aquele processo de despedida, depois a gente conversa ainda mais um pouquinho, para poder encerrar a aula, tá? Lembrando que na semana que vem a gente já começa às 10h30. Independentemente se vai ser prorrogado a questão do culto matutino ou não, mas a gente vai começar às 10h30 para não ficar mudando de horário o tempo todo, então a gente já começa a partir das 10h30 e segue, tá? Na semana que vem a gente continua esse capítulo 3, né, do livro de Romanos. Aqui é a bibliografia que eu tenho utilizado, e a gente vai falar um pouquinho da provisão de Deus. Legal, eu não consigo fazer nada para minha salvação. Como é que Deus fez isso? Como é que Deus providenciou essa salvação? Então é o que a gente vai falar na próxima semana. Obrigado, pessoal, tá? Uma boa semana para todo mundo.